Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Nós estamos falando sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Quando lemos o Evangelho de João, observamos que dentre tantos milagres, João escolheu 7 milagres de Jesus para relatar a mim e relatar a você. Aprendemos semana passada que o fato de João usar a palavra sinais e não milagres tem um motivo. Ele quer mostrar quem é Jesus. Talvez você não tenha vindo semana passada. João, ele não usa a palavra milagres. Ele usa a palavra sinais. E ele usa essa palavra sinais porque João, quando escreve o Evangelho, ele tem um objetivo muito claro, que é revelar Jesus, quem Jesus é. Havia uma crença na época que alguns diziam que Jesus não era Deus. E João escreve o Evangelho para mostrar que Jesus é Deus. E ele vai falar e vai escrever sobre 7 sinais, 7 milagres que Jesus fez. Falamos do primeiro semana passada, que foi o transformar a água em vinho. E hoje eu quero falar com você sobre o segundo sinal que Jesus fez. Abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Este é o segundo sinal, o segundo milagre que Jesus faz aqui no Evangelho de João. E João vai nos mostrar muito claro que agora este sinal é a cura do filho de um oficial do rei. João, capítulo 4, a partir do verso 46. Observe se o irmão que está ao seu lado está sem a Bíblia. Se ele tiver sem, deixa ele ler com você. João, capítulo 4, a partir do verso 46. A palavra do Senhor vai dizer assim: Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale ao nosso coração nessa noite. Traga mais do que entendimento, compreensão, traga revelação ao nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra gere em nós uma fé genuína, uma fé eficaz, que nos leve também a viver os sinais do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós acabamos de ler o relato do segundo sinal, o segundo milagre que João escreve sobre Jesus. A cada semana que nós vamos ver cada um dos sinais, desses 7 sinais, você precisa ter em mente que o objetivo de João, a falar sobre cada um desses sinais, sobre cada um desses milagres, é revelar um pouco mais de Jesus para quem lê o seu Evangelho. E hoje, a minha expectativa é que você saia daqui com esta revelação, entendendo um pouco mais de quem é Jesus na minha e na sua vida. O texto fala que Jesus, ele volta para o local onde ele operou o primeiro milagre, em Caná da Galileia. Ele vem em Caná da Galileia, onde ele havia curado, onde ele havia transformado a água em vinho, e agora ele vai operar uma cura, a cura do filho do oficial do rei. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, o verso 46 diz que este homem, este oficial do rei, ele veio da cidade de Cafarnaum. Diga para o irmão que está do seu lado: Cafarnaum.
Essa é uma cidade que vai aparecer muito no Novo Testamento, muito nos Evangelhos, porque foi o local onde Jesus mais operou milagres. De todas as cidades descritas aqui no Evangelho, Cafarnaum foi a cidade que mais Jesus operou milagres. Mas Cafarnaum é algo interessante. É o local onde Jesus mais operou milagre, a cidade que mais experimentou o milagre de Jesus, mas foi uma cidade que não creu em Jesus. Talvez você já encontrou pessoas, como eu já encontrei, pessoas que vão dizer assim: se Deus fizer algo na minha vida, eu vou acreditar, eu vou servir a Ele, eu vou seguir a Ele, eu vou dedicar a minha vida a Ele. Quando alguém começa essa fala dizendo assim: se Deus fizer algo na minha vida, eu vou servi-lo, você pode ter certeza que por mais que Deus faça algo na vida dele, ele não vai servir. Mas esse oficial do rei, interessante que ele sai da cidade de Cafarnaum para ir em Caná da Galileia. Isso dá 60 quilômetros. Dá mais ou menos você sair daqui até o centro de Betim. Lembre que a maioria do trajeto que eles faziam era a pé. Ele caminhou 60 quilômetros, uma caminhada que dava basicamente um dia, e nós percebemos que é um dia, aqui no verso 52, quando ele calcula a hora que Jesus liberou a palavra sobre a vida dele. Então nós percebemos que é mais ou menos um dia de caminhada. Este homem caminhou um dia para ir ao encontro de Jesus. Você já percebeu como que hoje nós nos esforçamos muito pouco para chegar perto de Deus? Como que às vezes pequenas dificuldades nos impedem de ir à presença de Jesus? Este homem andou 60 quilômetros. Ele deixou o seu filho à beira da morte. Ele foi em outra cidade na expectativa de buscar Jesus e levar Jesus para Cafarnaum, para que Jesus fosse na sua casa e Jesus o curasse. Se nós queremos experimentar, e na primeira semana eu falei sobre isso, nós precisamos entender que toda manifestação de Deus, existe o fator humano. Todo milagre que Jesus fez, houve um fator humano junto com esse milagre. O milagre vem de Deus, é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que foge à capacidade humana. Mas houve um esforço. E hoje nós queremos tanto de Deus, mas às vezes para andar 3 quarteirões e vir na igreja, tem dias que um friozinho como esse nos impede de vir. Este homem andou 60 quilômetros. Ele foi até Jesus. Nós estamos falando do início do ministério de Jesus. Com certeza ele foi até Jesus porque ele ouviu falar que Jesus podia curá-lo. Jesus já havia operado outros milagres. Este é o segundo milagre no Evangelho de João, não o segundo milagre que Jesus faz. A fama de Jesus já estava se espalhando. E ele é motivado em uma necessidade, a andar 60 quilômetros e ir em busca da solução do seu problema. Nós temos que aprender a buscar o Senhor, não só nos momentos de necessidade. Estar na presença do Senhor deveria ser algo natural para mim e para você. Talvez você tenha pessoas na sua casa, e ontem eu conversava com um casal, e eu falava isso com ele. Ele contava do irmão, o desejo que eles têm de ver esse irmão curado, salvo, o irmão está numa depressão, e ele diz: pastor, por mais que a gente tenta se aproximar dele, a gente não consegue. Eu disse para ele: olha, vai chegar um momento, talvez esse seu irmão, Deus vai trazer uma necessidade tão grande na vida dele, e a partir da necessidade você vai poder apresentar o Evangelho a ele. Quando eu vejo esse homem andando 60 quilômetros, saindo de Cafarnaum para ir em Caná da Galileia, eu percebo algo que é comum nos Evangelhos. Muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus a partir da sua necessidade. Não foi um desejo de conhecer Jesus, mas a necessidade que os levaram até Jesus. Então não despreze a sua necessidade. Eu não sei qual a razão de você vir hoje aqui. O que te motivou? Cultuar a Deus? Agradecer a Deus? Buscar ao Senhor um pouco mais? Ou talvez há uma necessidade tão grande na sua vida que te trouxe aqui nessa noite. E a partir dessa necessidade, Jesus pode se revelar
na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quando eu vejo aqui o verso 47, ele diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Para você entender esse texto, você precisa perceber que o verso 47. Esse homem sai de Cafarnaum, vai em Canaã da Galiléia, e qual era a expectativa dele? Convencer Jesus a voltar aí em Cafarnaum com ele, e ir na sua casa para curar o seu filho. Dentre tantos milagres que Jesus operou, muitas pessoas conseguiram levar Jesus para dentro da sua casa. Nós temos o exemplo de Jairo, que fala da sua filha, que estava à beira da morte. Jairo, um líder da sinagoga, e ele convenceu Jesus a ir na sua casa. Este homem, ele vai com o mesmo objetivo, com a mesma expectativa, de tentar levar Jesus para dentro da sua casa, para que Jesus pudesse curar o seu filho. Quantas vezes nós vamos aos cultos, nós tomamos uma decisão de vir a um lugar como esse, na noite de hoje, e nós já saímos de casa imaginando como Deus vai agir na nossa vida. Você já buscou a Deus em um momento de necessidade? Às vezes, quando nós estamos com uma necessidade, nós oramos e nós já planejamos como Deus vai nos responder. Nós já planejamos como Deus vai operar o milagre. E às vezes nós oramos já determinando ou dando ordem para Jesus. Olha, Senhor, faça assim, assim, assim e assim. Este homem foi ao encontro de Jesus, e qual era a expectativa dele? Eu vou levar Jesus para minha casa, porque outros levaram Jesus para dentro da sua casa e obtiveram um milagre. Você pode olhar para a sua mão? Olha para a sua mão. Há uma marca aí, que é a sua digital, que é diferente do irmão que está do seu lado. Você é diferente dele. A sua impressão digital é diferente desse irmão que está do seu lado. Então entenda, a forma que Deus vai agir na sua vida, talvez não seja a mesma forma que Deus vai agir na vida do seu irmão. Por quê, pastor? Porque você é diferente. Não quer dizer que alguém conseguiu levar Jesus para dentro de casa e teve um milagre, que você vai fazer a mesma coisa e também vai obter o milagre. O que eu quero dizer para você nessa noite: se prepare, porque Deus pode te surpreender. Ele pode fazer algo na sua vida que Ele não fez na vida de ninguém aqui nessa noite. E talvez você está esperando Ele vir de um jeito, e Ele vai vir de um jeito totalmente diferente. Talvez você está imaginando, eu preciso levar Ele para dentro da minha casa, para que o meu problema seja solucionado. E talvez Ele não vai entrar dentro da sua casa, mas mesmo assim o seu problema vai ser resolvido. Aí qual era a expectativa desse oficial do rei? Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Se outros fizeram isso e deram certo, a nossa fé não é uma receita de bolo. Seria muito bom se fosse uma receita de bolo. Seria muito bom se houvesse uma receita, a gente falasse assim: olha, se você dá 3 pulinhos para a direita, 3 pulinhos para a esquerda, 2 pulinhos para a frente, o milagre acontece. Mas a nossa fé é assim? Não. Não existe um modelo, não existe uma receita. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, tenha uma expectativa que Deus vai fazer algo na sua vida. Eu profetizo isso sobre você. Deus vai fazer algo, Deus vai estabelecer um sinal, Deus vai fazer um milagre. Mas não tenha uma expectativa que Deus vai fazer da maneira que você espera. Quando nós voltamos para esse texto, olha o verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É errado ver prodígios, é errado ver sinais? Não. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: nós não andamos segundo aquilo que vemos, nós andamos segundo aquilo que cremos. Jesus, olhando para os discípulos, certa vez ele diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas mesmo assim creram, mesmo assim acreditam. O que é fé? Fé é a certeza, é a convicção daquilo que ainda não aconteceu. Eu ainda não vi, ainda Deus não fez, mas eu tenho fé no meu coração que Deus já liberou sobre a minha vida.
Jesus está sendo muito claro com esse oficial do rei, ele está dizendo assim: vocês estão buscando ver prodígios, sinais. Quantas vezes eu e você queremos ver algo? Quantas vezes nós condicionamos uma decisão que o Espírito Santo está pedindo para tomarmos, e nós só vamos tomar essa decisão quando nós vermos algo acontecer. Jesus é muito claro com esse oficial do rei. Ele diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. De modo nenhum você vai acreditar, de modo nenhum você vai ter fé, se você não vê o prodígios acontecendo. Mas se você for no verso 49, ele diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, repete após mim. Senhor. Não, mas fala o Senhor assim com fé mesmo. Fala: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Aqui tem algo interessante. Ele declara que Jesus é Senhor. A canção, antes de nós orarmos, o pastor Ricardo cantou. Nessa canção fala: Ele é meu amigo, meu Salvador. Mas termina também dizendo que Ele é Senhor. Nós precisamos colocar Deus no lugar dele. Sabe o que motivou João a escrever o Evangelho de João? As pessoas não negavam a existência de Jesus. Os gnósticos, eles não negavam que Jesus veio, que Jesus habitou no nosso meio. Eles simplesmente diziam que Jesus não é Deus. Se você vai até um espírita, ele não vai negar que Jesus existiu. Pelo contrário, ele vai afirmar: Jesus existiu. Se você conversar com um budista, ele não vai negar que Jesus veio. Ele vai dizer: Jesus veio. Se você conversar com um muçulmano, ele não vai negar a existência de Jesus. Ele vai dizer: não, Jesus veio. Jesus também é um profeta. Mas sabe qual é o problema de todos eles? É que eles não colocam Jesus no lugar que Jesus merece estar. Nenhum nega a existência de Jesus, mas nenhum deles vão dizer que Jesus é Deus. Só acreditar em Jesus não é o suficiente. Só acreditar na história de Jesus não é o suficiente. Eu preciso colocar Jesus na minha vida no lugar que Ele conquistou o direito de estar. Ele precisa ser Senhor da minha vida. Há alguns ensinos errados nos dias de hoje. Eu vejo pastores, igreja ensinando e dizendo assim: olha, você pode chegar diante de Deus e você pode dar ordem para as coisas acontecer, porque vai acontecer. Vá comigo em Isaías. Abre comigo em Isaías capítulo 29. Eu quero ler esse texto com você. Isaías capítulo 29. O verso de número 16. Esse é um texto que você precisa ler. Abre aí, eu vou esperar você abrir. Isaías capítulo 29, verso 16. Do verso 9 ao verso 16, Isaías está falando da cegueira espiritual da nação de Israel, o povo de Deus. E aqui no verso 16 ele diz assim: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, ele nos comparando como um vaso, e Deus como oleiro. Ele está dizendo assim: se você é um vaso, se Deus é o oleiro, você não pode dar ordem para Deus, porque Ele é Senhor da sua vida. Se o Senhor é Senhor, Ele tem um controle da sua vida. Se Ele é Senhor da sua vida, você agora vai andar, não é segundo o seu querer, mas segundo o querer dEle. Você não vai fazer mais a sua vontade, mas a vontade dEle. Por quê? Porque Ele é Senhor da sua vida. Entregar a vida para Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, é isso, é se colocar debaixo do senhorio de Jesus. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade dEle, não é mais o meu querer, é o querer dEle. A minha vida agora tem um dono, e quem é o dono da minha vida? É o meu Senhor, que é Jesus Cristo.
Esse oficial, ele reconhece Jesus como Senhor. Ele começa a frase muito bem, ele diz assim, Senhor. Mas logo depois, ele quer estabelecer a forma desse Senhor agir. Ele diz, Senhor, desce comigo na minha casa antes que o meu filho morra. Se Deus é Senhor da sua vida, você não pode dar ordem para Ele. É você que tem que submeter à vontade dEle. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que Deus não vai fazer a sua vontade. Deus sempre vai fazer a vontade dEle. Tiago nos ensinando a orar, Tiago diz assim, você nunca vai dizer, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, mas você vai orar dizendo assim, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Então, se Ele é Senhor, deixa Ele agir na sua vida da forma que Ele quer agir. E talvez o caminho que Deus vai escolher para agir na sua vida, não é o caminho que você planejou. O provérbio diz assim, o homem faz planos no seu coração, mas a resposta final vem de Deus. Se Ele é Senhor da sua vida, deixe Ele agir na sua vida como Senhor, como soberano. Ele tem a hora certa de agir, Ele tem o tempo certo de agir, e Ele tem a forma correta que Ele já estabeleceu para fazer algo na sua vida. Mas algumas vezes nós somos como esse oficial do rei. Nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que nós imaginamos que Deus vai fazer. Mas se você continuar lendo, lá em João capítulo 4, o verso 50. O texto diz assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Se você está acompanhando a mensagem, deixa eu tentar lembrar você o que nós falamos no início aqui. Esse homem caminhou 60 quilômetros. O filho dele estava à beira da morte. Eu imagino que não foi uma caminhada fácil. Sabe o que eu imagino? Eu imagino esse homem caminhando. E ele caminhando, e ele imaginando como que Deus iria responder a sua oração. Como que Jesus ia fazer. Eu imagino que no caminho, ele estava imaginando, eu vou chegar, eu vou convencer Jesus, e Jesus vai voltar comigo por esse caminho. Se possível, eu vou falar com Jesus, Jesus, aperta o passo aí, porque o meu filho está à beira da morte. Então você imagina uma caminhada de um dia, e ele planejando a forma que Jesus o responderia. Agora, quando ele encontra Jesus, ele tenta convencer Jesus, vão lá, Jesus, na minha casa. Mas Jesus não vai na casa dele, Jesus só libera uma palavra. Jesus diz assim, pode ir, porque o seu filho está vivo. O texto diz que ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus não operou nenhum sinal. Jesus não fez nenhum show. Jesus só liberou uma simples palavra. Ele diz assim, o teu filho vive. Esse texto nos ensina muito para a igreja hoje. Nós precisamos acreditar mais no que está escrito aqui. Nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus. E às vezes nós vamos ao culto esperando tantas coisas sobrenaturais. Nós vamos no culto em busca de anjo, em busca de tantas coisas. E na maioria das vezes, sabe o que Deus vai ter para você? A palavra dele. O que Deus vai colocar diante de você é a palavra dele. Talvez você não vai ver sinal, talvez você não vai ver prodígio, mas você vai ter uma palavra liberada sobre a sua vida. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que o nosso Deus, ele é simples. O nosso Deus é simples. O texto diz, ele creu na palavra de Deus. Vá comigo em Romanos capítulo 10. Abra aí, Romanos 10. O verso de número 17. Romanos 10, 17 diz assim, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga comigo, e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra
de Cristo. Diga para o irmão que está do seu lado, é a palavra de Cristo. Não, mas diga assim mais uma vez, é a palavra de Cristo. Sabe o que faz a diferença na sua vida? É a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus. É aquilo que Jesus falou, é aquilo que Jesus liberou sobre a sua vida. Nós podemos acreditar em palavras que não vêm de Deus. Por isso que o que muda a sua vida está aqui, ó. O que precisa gerar uma fé na sua vida é a palavra de Deus. Porque se a sua fé não for baseada na palavra de Deus, então a sua fé não é uma fé eficaz, não é uma fé boa. Tiago vai nos mostrar que tem fé que não é fé boa, que não é uma fé eficaz, que não é uma fé saudável. O que é uma fé que agrada a Deus, uma fé saudável, uma fé boa, é uma fé que é gerada pela palavra de Deus. Mas você pode acreditar em palavras que não são de Cristo. 1 João capítulo 4 vai dizer assim, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, ensinando palavras que não vinham de Deus. E aqui em Romanos 10, 17, Paulo diz assim, a fé, ela é gerada no nosso coração, quando nós somos expostos à palavra de Deus mediante a pregação. Sabe qual pregação que surte efeito na sua vida? É a pregação que prega a palavra de Cristo. Mas eu quero ler com você um outro texto, está lá em Eclesiastes capítulo 7. Vai comigo, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, o verso de número 21, abre aí comigo. Olha o conselho que Salomão traz para mim e para você. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 21. Salomão ele diz assim, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Olha a primeira parte, o parte A, ele diz assim, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Olha o conselho dele, não é tudo que você ouve que você aplica o coração. Você precisa aplicar o coração na palavra que vem de Cristo. Nas palavras de Jesus, nos ensinos de Jesus. Pastor, o que vai mudar a minha vida? A palavra de Jesus. O que vai mudar a minha vida? É a palavra de Deus, é a palavra dita pelo Senhor. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Então não aplique o seu coração por qualquer coisa que você ouve. Eu já encontrei pessoas frustradas na fé, e algumas vezes ela chega para mim e fala assim, pastor, mas fulano falou. Eu disse, mas o que fulano falou não é verdadeiro. O que é verdadeiro? Está aqui. Então não aplique o seu coração na primeira coisa que você ouve. Aplique o seu coração na palavra de Deus. O que vai trazer os sinais, os milagres de Deus na sua vida? A palavra que Cristo disser. Qual é o compromisso de Deus? Não é com a expectativa que você gera no seu coração. Eu ensinava semana passada aos alunos do CTMDT sobre ministério. E eu disse para eles assim, olha, quando vocês exercerem o ministério de vocês, muitas pessoas vão chegar até você com uma expectativa, para que você supra a expectativa da alma deles. Eu disse para eles, o nosso ministério não é suprir a expectativa da alma de ninguém. O nosso ministério é declarar a palavra de Deus. Porque às vezes a expectativa do nosso coração não está alinhada com a palavra de Deus. E se você não alinhar o seu coração com a palavra de Deus, você nunca vai viver um milagre. Porque aquele homem, ele saiu de Cafarnaum, 60 quilômetros, andando. E qual era a expectativa dele? Era chegar lá, pegar Jesus pela mão e levar Jesus para dentro da sua casa para que Jesus o curasse. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus diz assim, eu não vou te mostrar nenhum sinal, eu não vou te mostrar nenhum prodígio. E a única coisa que Jesus fez foi liberar uma palavra. O teu filho vive. Então entenda, se você não alinhar o seu coração com a palavra de Deus, se a expectativa do seu coração não for alinhada com o que Jesus está dizendo, você nunca vai experimentar um milagre.
Vá comigo em Lucas capítulo 5, abre comigo. Lucas capítulo 5, verso 5. Nós estamos caminhando para o final. Lucas 5, 5 diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Repita comigo: sobre a tua palavra lançarei as redes. Toda decisão que você for tomar precisa ser baseado na palavra de Deus. Pedro pescou a noite toda, Pedro pescou a noite toda, tentou a noite toda, não pegou nada. Mas quando Jesus liberou uma palavra, ele diz assim: olha, eu vou lançar a rede mais uma vez, mas agora eu vou lançar ela baseada, fundamentada na sua palavra. Quando você agir, quando você tomar decisões, quando você andar segundo a palavra de Deus, você nunca vai se decepcionar. Pastor, eu posso ter certeza que algo vai acontecer na minha vida? Pode, se as suas decisões estão pautadas na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falha. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Ouça o que a palavra de Deus diz. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: pastor, mas eu acho assim, mas eu penso assim. O compromisso de Deus não é com o que você acha, é com o que você pensa. O compromisso de Deus vai ser sempre com a palavra dele. Porque talvez a expectativa do seu coração não foi gerada diante de uma palavra genuína que o Senhor tem para você. Você está esperando Deus fazer algo na sua vida, porque você viu Deus fazer na vida de outro e você imagina, vai ser do mesmo jeito. Eu lembro que eu vi um testemunho na Lagoinha já tem alguns anos. E foi num culto, e o pastor que estava pregando, ele deu o testemunho que ele estava desempregado. E estava buscando emprego há muito tempo, e Deus deu uma palavra para ele. Deus falou com ele: olha, a partir de hoje você não vai procurar emprego. Eu vou mandar alguém na sua casa. E depois daquela palavra, ele descansou o coração. Com menos de um mês, foi alguém na casa dele, bateu na porta dele, e quando ele atendeu, a pessoa disse assim: olha, Deus me mandou aqui para te dar um emprego. Testemunho lindo. E depois daquele testemunho, tinha alguns jovens, que eram do culto de jovens, da Lagoinha Vista Alegre, onde nós estávamos, e eu achei muito interessante, que nós tínhamos um irmãozinho lá, é aquele irmãozinho assim, que não gosta de trabalhar. Toda igreja tem um irmãozinho assim. E ele não gostava de trabalhar. E ele pegou essa palavra como regra na vida dele. E eu me lembro que a gente saía, ele sempre estava duro. Nunca tinha dinheiro para pagar. E a gente falava com ele: vai trabalhar. A gente falava com ele: Robinho, vai trabalhar, Robinho. Ele disse: não, eu estou igual aquele pastor. Nós falamos: qual pastor? Aquele que pregou, que Deus mandou emprego na casa dele. Ele falou: Deus vai fazer o mesmo comigo. Meu irmão, ficou 2 anos. Deus não mandou ninguém lá. Aí você fala: mas por que ele fez na vida do outro e não fez na vida desse? Porque o outro teve uma palavra de Deus. O que Deus vai fazer na sua vida? Aquilo que ele falar com você, aquilo que for uma palavra dele. Se ele falar com você: pode ficar em casa, que eu vou despertar o coração de um empresário, ele vai lá na sua casa te dar um emprego, você pode ficar lá que ele vai te dar. Mas se ele não falar, você vai ficar lá, meu irmão, até envelhecer, e não vai aparecer ninguém, só cobrador. Então não baseie a sua vida em uma palavra que Deus falou para o outro. Baseie a sua vida naquilo que Deus está falando com você. Se Deus falou com você: pode lançar a rede, é uma palavra para você, lance essa rede, porque você vai levantá-la, vai puxá-la cheia de peixe. O que eu e você precisamos? De uma palavra de Deus. E para terminar, vamos continuar lendo aqui em João 4. Verso 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles: a que horas o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª,
a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Deus é soberano? Meus irmãos, não há limite do que Deus pode fazer. Quantas vezes eu e você queremos limitar Deus? Quantas vezes nós pensamos assim: Deus só vai mudar a vida da pessoa da nossa casa se ele vier na igreja. Nós colocamos condição para Deus agir. Eu queria que vocês colocassem de pé com a sua Bíblia na mão. Abre lá em Jeremias comigo, no capítulo 23. Eu queria que você saísse daqui com esta palavra aqui no seu coração. Jeremias capítulo 23. Abriu aí em Jeremias 23? Esse é um versículo que você precisa marcar ele na sua Bíblia. Depois chegar em casa, você pode colorir ele. Eu gosto demais desse versículo. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, verso 23 diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Você pode dizer comigo: meu Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Teve um momento da história de Israel que os inimigos de Israel olharam para a nação de Israel e disseram assim: o Deus de Israel é Deus de monte. E eles falaram assim: se batalharmos com eles no monte, nós vamos perder. Mas se batalharmos com ele no vale, eles vão perder, porque o Deus dele é só Deus de monte. Então Deus levanta o profeta para dizer assim, que o nosso Deus, ele é Deus do monte, mas ele é Deus do vale também. E aqui Jeremias está dizendo: o nosso Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Aquele oficial do rei, ele só tinha uma experiência, ele imaginava que a cura só podia acontecer se Jesus estivesse dentro da casa dele. Porque ele acreditava num Deus de perto. Mas ele não acreditava, até encontrar com Jesus e até receber uma palavra, ele não acreditava que o nosso Deus, que Jesus também é Deus de longe. Você crê que Deus está aqui? A palavra de Deus nos declara isso: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dEle, para adorar o nome dEle, para orar em nome dEle, ali se faz presente. Mas o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que pode visitar sua casa agora. O nosso Deus é Deus de perto, o nosso Deus é Deus de longe. O nosso Deus é Deus de monte, é Deus do vale. Davi vai dizer assim: para onde eu fugirei da presença de Deus? Porque em qualquer lugar que eu for, para onde eu for, Deus ali está. Deus é onipresente. É um dos atributos de Deus, um dos atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Não condicione Deus, não coloque Deus numa caixinha de fósforo. E às vezes nós nos deparamos com situações tão difíceis, e nós achamos que Deus só pode agir desse ou daquele jeito. Mas Deus pode agir de tantas maneiras. Quando eu venho para a igreja, eu venho debaixo de uma expectativa sempre quando eu venho para a casa do Senhor. E a minha expectativa sempre foi baseada em uma coisa. Eu tenho dito: Deus, eu só preciso de uma palavra do Senhor. Eu só preciso de uma palavra. Jesus, ele não fala muito com aquele oficial. Ele só liberou uma palavra. Uma frase curta, ele diz: o teu filho vive. O que você precisa? Você precisa de uma só palavra de Deus. Uma só palavra de Deus pode mudar a sua vida. Uma só palavra de Deus pode mudar a situação que eu e você estamos vivendo. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos de uma palavra que venha dele. E diante dessa palavra, nós só precisamos crer. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos confiar que o Deus que liberou essa palavra é poderoso para visitar a nossa casa, mudar a nossa família e fazer tantas coisas.
Eu me lembro que estava ministrando um encontro com Deus lá em Nova Lima, com a igreja de Nova Lima. E eu ia ministrar libertação naquele dia. E eu falei, a ministração é às 10 horas da manhã. É o encontro com Deus. Nós vamos ter um encontro agora em setembro. Se você não foi no encontro com Deus, é a oportunidade de você ir. Em setembro, nós vamos ter um encontro com Deus. E quando eu fui ministrar a libertação, Deus colocou muito forte no meu coração. E eu falei assim, olha, eu vou orar por pessoas aqui. E quando eu orar por você, não só você vai ser liberto, mas pessoas lá na sua casa vão ser libertos nesse mesmo horário. E naquele dia eu me lembro que eu falei com os irmãos, eu quero que você olhe aí no seu relógio, quantas horas são? E era 11h15, quando eu comecei a orar. Eu orei por todas as pessoas que estavam ali. À noite, no domingo à noite, isso foi no sábado, domingo à noite nós fomos para a igreja. E quando nós chegamos na porta da igreja, o ônibus já tinha chegado primeiro, e na hora que eu estou chegando, veio um irmão que estava no encontro, falando assim, pastor, deixa eu te contar algo. Aí chamou a mãe dele, chamou o tio dele, e ele falou assim, olha, o meu tio estava dentro da minha casa, às 11h15, quando o senhor começou a orar. E eu falei, o que aconteceu? E a mãe dele contou assim, pastor, 11h15, ele caiu tremendo na cozinha. Todo mundo pensou que estava tendo um infarto, estava tendo um problema. Ele falou, mas de repente ele levantou bem. E nós percebemos uma coisa, o semblante dele mudou. E aquele jovem falou assim, pastor, foi no horário que o senhor começou a orar por libertação. Deus visitou o meu tio lá dentro da minha casa. O tio dele foi naquele culto, o tio dele entregou a vida para Jesus naquele dia. Meu irmão, não há limites para Deus. Às vezes nós limitamos Deus. Na nossa pouca fé nós falamos, Deus só vai agir se eu pegar ele e levar ele para dentro da minha casa. Talvez você não precisa levar ele para dentro da sua casa, mas você pode levar a palavra que ele liberou sobre a sua vida para dentro da sua casa. Esse texto termina dizendo assim, que a família daquele oficial do rei, toda a sua casa creu, acreditou, por causa de uma palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Quando você vier para o culto, não venha só atrás de sinais, não venha só atrás de prodígio. O nosso Deus faz sinais, faz prodígios, sim, Ele faz. Mas na maioria das vezes, o que Ele vai liberar sobre a sua vida é uma palavra. Talvez você nunca observou o que o Espírito Santo faz no seu coração. Às vezes, durante uma pregação de 50 minutos do pastor, tem uma palavra que o Espírito Santo faz o seu coração assim, agarrar. Talvez se alguém te perguntar amanhã, o que o pastor pregou na sexta? Você vai lembrar só de um trecho. É aquela palavra que o Espírito Santo pegou e aplicou no seu coração. O Espírito Santo falou com você, confia nessa palavra. Porque é essa palavra que vai trazer os sinais de Deus sobre a sua vida. O que eu e você precisamos? Nós precisamos da palavra de Deus, de mais nada. Se você tiver a palavra de Deus, essa palavra muda a sua vida. Essa palavra faz com que os sinais do Senhor aconteçam na sua vida, na sua casa. E saia daqui com essa certeza. O meu, o seu, o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E sobre essa palavra eu queria orar. E eu quero orar por você que está aqui. E eu quero orar pelos da sua casa que não estão aqui. Pastor, eles estão longe, não importa onde eles estão. O meu Deus é Deus de perto, o meu Deus é Deus de longe. E sobre esta palavra que nós acabamos de ouvir, eu queria desafiar você a colocar diante de Deus alguém da sua família. Alguém que você conhece, olha, ele está vivendo uma situação que ele precisa da intervenção de Deus. E o mesmo Deus que curou a vida do oficial do rei, com uma só palavra liberada de Jesus, 60 quilômetros de distância, essa palavra não ficou limitada a Canaã da Galileia. Essa palavra chegou em Cafarnaum. Essa palavra e essa oração que vamos fazer não vai estar limitada a este lugar. Essa palavra pode chegar na sua casa agora. Diga comigo, não há limite, não há distância para a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus alcança grandes distâncias e vai alcançar a minha casa, a minha família, nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos
eu quero orar por você. Pai, Tu és Deus de perto e Tu és Deus de longe. Não há, ó Deus, limite para o Senhor operar. E essa noite, Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Vieram à Tua casa porque, ó Deus, esperam receber do Senhor algo. Esperam, ó Deus, receber do Senhor uma palavra, uma manifestação, um sinal, como aquele oficial do rei saiu de Cafarnaum para ir até em Canaã da Galileia e encontrar com Jesus. Aqui estão os teus filhos, deixaram a sua casa. Alguns vieram, ó Deus, porque pessoas os convidaram para estarem aqui, para ouvir uma palavra. E eu oro na autoridade do nome de Jesus. Pai, visita agora, ó Deus, cada um dos meus irmãos. Visite a necessidade de cada um deles. Eu oro, ó Deus, por cada família aqui representada. E na autoridade do nome de Jesus eu oro. Pai, visita essa casa, visita esse lar, visita esse familiar. E aqueles, ó Deus, que estão cativos, que estão presos por Satanás, eu libero uma palavra de ordem para que eles sejam libertos agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, aqueles que estão longe e estão enfermos, estão, ó Deus, debaixo de uma enfermidade, eu falo com esse espírito de enfermidade. E eu dou ordem a essa enfermidade que sai agora na autoridade do nome de Jesus. Se temos, ó Pai, ou se alguém aqui tem alguém no leito de hospital, ou alguém que vai, ó Deus, ouvir essa mensagem através desse DVD, e ele tem alguém, ó Pai, num leito de hospital, eu oro, ó Deus, para que o Senhor visite essa pessoa, levante ela da cama, a cure, a restaure, na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que não há limite para o Senhor operar. Distância não é um problema para o Senhor. Ó Deus, não há limite, o Senhor é Deus de perto, o Senhor também é Deus de longe. E diante desse segundo sinal de Jesus aqui no Evangelho de João, Pai, nós temos fé que o Senhor pode operar na nossa vida aqui agora. E o Senhor pode operar na vida daqueles da nossa casa que estão tão longe. Oramos pelo manifestar do Senhor sobre a vida deles. Pai, que venha uma palavra rema do Senhor para nossas vidas. Pai, nós não queremos abrir os nossos ouvidos para qualquer palavra, mas nós abrimos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Como diz a Tua palavra, como diz a Escritura, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pai, queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra, para a palavra que o Senhor tem para nós, essa palavra rema, essa palavra imutável, essa palavra que é infalível. E é sobre esta palavra que nós, ó Deus, alicerçamos a nossa fé. A nossa fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, da palavra de Jesus. E é sobre esta palavra, assim como Pedro, que nós queremos lançar as nossas redes, que nós queremos tomar as decisões, que nós queremos caminhar pautado, alicerçados dessa palavra, fundamentados na palavra do Senhor. Pai, não queremos, ó Deus, correr atrás de sinais, não queremos correr atrás de prodígios, porque cremos que segundo a Tua palavra, são os sinais que correrão atrás de nós, são os sinais que nos alcançarão. Nós não precisamos correr atrás do milagre, porque, ó Deus, temos a palavra do Senhor, e segundo a Tua palavra, são os milagres que vão alcançar a nossa vida. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pai, estamos iniciando um final de semana. Ó Deus, que esse final de semana seja intenso na Tua presença. Eu oro para que, ó Deus, haja um renovo da parte do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, que a força deles sejam renovados, que a motivação, que a expectativa, que a fé deles recebam nessa noite essa palavra de ânimo, essa palavra de renovação. Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, agarrados, fundamentados na palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Porque se crermos na Tua palavra, então veremos o manifestar da glória do Senhor. E eu creio que cada um dos meus irmãos que aqui estão, se eles, ó Deus, têm tomado posse da palavra ministrada nessa casa, neste lugar, eles viverão grandes coisas vindo da parte do Senhor. Eles experimentarão, ó Deus, obras maiores, sinais maiores sobre a vida deles. Pai, que haja testemunho da noite de hoje, da reunião de hoje. Ó Deus, que vidas que estão longe,
que foram representadas aqui hoje através dessa oração, que eles sejam tocados, ó Deus, pelo sinal do Senhor, pela manifestação do milagre do Senhor, que haja testemunhos do manifestar do Senhor sobre as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos aqui nessa noite, nós confiamos, nós cremos, nós acreditamos na Tua palavra. Pai, nós declaramos diante da Tua presença que a Tua palavra, ela é suficiente para nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada que não seja a Tua palavra. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, a sua casa, a sua família, e oro para que em nome de Jesus, a vida desse amado irmão seja marcado por sinais que venham do Senhor. Eu os abençoo na autoridade do nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar uma de suas mãos? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Quero deixar um convite para você amanhã às 19h30, nós temos culto da juventude aqui, esperamos você aqui, domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós também temos outra reunião. Deus te abençoe, que esse seja o melhor final de semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.